Salve, salve galera, mais uma do Explodecast pra vocês. Estamos aqui hoje, cara Pinheiro. Eu não sei, é que a gente não pode falar isso também, mas ó, galera, é o modo de falar. O cara é uma máquina. Não, eu vou te falar que eu tive que escrever tudo que esse cara faz. Pode falar ou você fala? Não, manda bala. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Galera, estamos aqui hoje com um rapaz que é dono do canal Bizu com Vagnão. O cara é sargento formado pela EAR, que é a Escola de Especialista da Aeronáutica. Se vocês viram o vídeo passado, vocês vão saber. Vou entender. Certo? Ele é estudante de farmácia. Ele estudou inglês no Canadá na PGIC, Pacific Gateway International School. Professor de inglês no CCAA. Professor de curso preparatório no Borges. Famoso Borjão, para quem é militar sabe do Borjão. Foi aprovado por diversas vezes no concurso da PM de soldado e oficial. E aí? Olha isso. Quantas vezes você foi? Eu nem... Enfim. Aprovado pela USP, Unesp e pelo Einstein. Para mim, escrevi até o Einstein errado aqui. Atleta de paraquedismo e maratonista. Olha isso. O cara é um fenômeno. Senhoras e senhores, Com vocês, Vagnão. Fala galera, tranquilidade, Vagnão aqui. Pô, prazer imenso estar aí com vocês no podcast Vagnão. aí. Valeu pelo convite. Que satisfação ter você aqui. Satisfação, A gente que Vagnão. agradece a presença, porque a gente sabe que o tempo das pessoas são muito importantes, né? Sim. E muita gente não tá ligado nisso, né, cara? O tempo delas, né? Uhum. Tem muita gente que fala, não, tempo é dinheiro. Então eu sempre acreditei numa coisa que eu ouvi, que tempo é vida. Sim. Isso é uma das coisas mais importantes. Como que você gasta o seu tempo hoje. Então por isso a gente agradece muito sua presença e o seu tempo aqui com a gente. sua presença de... Cara, de tudo isso aqui, eu não conseguiria executar 10%. E tipo Certo. assim, fica até... Tem muita coisa pra gente falar do Vagnão aí. E assim, que a gente vai querer saber que você explique pra gente um pouquinho de Tem cada, tanta né? coisa pra se falar do Vagnão que eu acho que daria um podcast de uns 4 episódios. Eu acho que dá pra ativar muita coisa e muita gente que fica dando desculpa, né? Não Sim, é, Flon? com certeza. A diferença aqui do Vagnão é que cara, a gente não conhece a história dele, a gente conversou aqui nos bastidores aqui muito pouco até agora, só que referente a outros assuntos. Não perguntei nada de onde que veio, o que que ele fez, nada, e a gente vai descobrir isso agora. Porém, né, cara Pinheiro, antes de mais nada, queremos agradecer aí a quem nos fortalece, né, que é a Five Star, loja de suplementos, link na descrição, ajudou a gente com diversas coisas aqui, ajuda a gente ainda, patrocínio nosso aí, super fantástico aí, e Pizzaria Dom Viana, Isso, é isso aí, que galera. nos alimentou aqui um pouquinho antes, né, Vagnão? Tá top. Pizza excelente, Pizzaria Dom Viana, tá, gente? Vai estar o link na descrição aí também Isso. pra vocês. Ó, tá na descrição, vai estar tudo na descrição com telefone, com rede social, então é só dar uma olhadinha na descrição que tá tudo lá, beleza? E galera, e coisas que a gente esquece de falar, que a gente fala que vai falar antes, mas não fala. Cara, não custa nada você dar um joinha pra gente, clicar aí, se inscrever, falar com a gente, manda, comenta, compartilha. A história desse rapaz eu tenho certeza que vai motivar muita gente. Nossa, vai explodir a mente da galera, velho. Vai explodir a nossa aqui quando ele começar a falar. Vai, porque a gente não conhece nada ainda. É. Mas vamos lá. Vagnão, de que buraco você saiu? Da onde você surgiu? É isso que a gente quer saber. Bom, sou da Zona Leste de São Paulo, né? Periferia, quem conhece aí São Miguel Paulista, né? Família humilde, né? Na minha família é eu, o meu irmão, que é gêmeos, mas a gente é aquele gêmeos diferente, né? Então tem um outro irmão mais velho também. E assim, só criado com mãe só, né? Eu até brinco, falo que o meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? E assim, cara, o cara, tipo, origem bem humilde assim, né? Graças a Deus a gente nunca passou fome, minha mãe sempre trabalhou, né? Mas assim, era privado de muita coisa, né? Então assim, é uma escassez grande. Eu tava até conversando com uma amiga minha, psicóloga Aline, sobre essa questão, né? Da escassez, que eu acho que é o que faz a diferença, né? Quando você tem tudo de mão beijada, às vezes você não dá um certo valor, você não valoriza. E aí quando você não tem, né? Aí você começa a valorizar as pequenas coisas e aí aquilo te motiva para você querer conquistar algo, né? Então acho que a minha trajetória começou com isso, né? No pouco não tendo, né?
querendo buscar mais, né? Claro que sempre de forma honesta, né? Trabalhando com o meu suor e conquistei algumas coisas aí pela vida aí. Ô, Vagnão, e aí, entrando nesse assunto, como que você pode contar como que foi um pouco ali da sua infância? Cara, minha infância foi bastante feliz, assim, eu até brinco, né, que o pessoal da geração de 90 aproveitou bastante, né, então, pô, eu pirei muito pipa, joguei muita bolinha de gude, peão, né, a época ali do tazo também, então aproveitei bastante, né, mas tinha muitas privações, né, na questão, assim, financeira, pô, até brinquei, né, pô, você queria um plasma, não tinha, era, pô... Nossa, o plasma, plasma, cara, Derrota plasma, plasma era, pô, Época era de ostentação, escola, né? era Não ostentação. tinha, pô, entendeu? E assim, pô, era eu e meu irmão. Minha mãe não tinha condição. Se comprasse pra um, não poderia comprar pro outro. Logo, Isso. não comprava pra ninguém, Pra né? ninguém. Então, tipo assim, coisas que a gente queria naquela época não tinha condição, né? Mas a gente também não era aquelas crianças revoltadas, né? Ah, pô, não tenho, então, porra, fudeu. E aí, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Sim. Não. Tipo, não tinha, entendeu? Bola pra frente. E a gente também viu que a oportunidade de crescer era também através do estudo e trabalhando. Só que a gente, quando tá no ensino fundamental médio, de periferia, a gente não aproveita o estudo. A gente quer ir pra Play Center na época que tinha, quer pegar novinha e tal, né? E aí a gente não valorizava o estudo. E aí depois já, né, na adolescência, barra adulta, a gente começou a valorizar a questão do estudo. Tipo, nossa, a gente precisa estudar para poder progredir na vida. E é o que eu falo pro pessoal, você vai trabalhar, mas o trabalho ele é um complemento. Ele não vai fazer você ficar um milionário, não vai fazer que você tenha um arcabouço de conhecimento para que você consiga oportunidades melhores na vida. Isso é através do estudo, né? Por exemplo, você tem uma vaga de emprego, aí tem lá os quesitos, falar inglês, ter mestrado. Cara, o cara que não fala inglês e não tem mestrado, ele já não consegue se candidatar. Então, por mais que ele seja um excelente trabalhador, um excelente profissional, né, só a mão de obra dele, só o braçal não vai fazer com que ele conquiste aquele emprego. Então, ele precisa de qualificação. E como a gente consegue qualificação? Através dos estudos. Só que isso ainda é um paradigma para quem é de periferia. Mostrar para quem está na periferia que, cara, você vai trabalhar é o mínimo. Mas você precisa estudar. Se você está na empresa, você tem que crescer. Então você vai fazer cursos da sua área na empresa. Ah, eu vou fazer um vestibular, vou fazer um concurso, né? Então eu acho que isso que vai fazendo a diferença, né? Que foram coisas importantes para nós, né? No caso o meu irmão também, né? Ele é funcionário público, ele é sargento, conquistou bastante coisa também. E aí seguiu no mesmo caminho. E na sua infância, o que te motivou, cara, a tomar esse destino? Porque às vezes você tem um start. Pô, quero sair dessa condição. Sim. Quero evoluir por causa disso. Pô, meu amiguinho ali anda de plasma e eu Sim. tô andando de quichute. E, então, o que te motivou? O que foi que girou essa chavinha na sua mente? Porque muitas das pessoas, às vezes, elas não destravam. Elas ficam Sim. pensando, falam, pô, o que eu vou fazer? Como que eu faço? Pra onde que eu vou? Como que gerou isso na sua mente? O Efron, só um adendo, antes dele responder a pergunta, às vezes algumas pessoas não têm nem esse como que eu faço, porque eu acho que quando gera essa pergunta do como que eu faço, começa a abrir um leque de opções para ela buscar aquilo. Muitas das vezes ela fala assim, a minha condição é essa, eu não posso fazer isso, porque minha família não teve isso, e ela já desacredita dela mesma. Então, quando tem esse como... Mas conta aí, Vagnão, pra gente aí, o que motivou Cara, você? acredita assim que o meio, ele vai influenciar, né, a pessoa, mas não é um fator determinante. Então, por exemplo, às vezes você está numa família que tem uma certa escassez, não tem um poder aquisitivo para te proporcionar um curso, para te dar um subsídio, mas o que vai determinar se você vai conquistar, se você vai vencer, se você vai ser bem sucedido, parte da premissa que depende de você, é uma escolha. Então, assim, é igual a uma frase, né, no filme, né, do Lobo de Wall Street. Ele fala assim que você pode nascer pobre. Agora, você escolhe se você quer morrer pobre. Exatamente. Então, assim, você pode nascer numa família que aí você também não pode julgar seus pais, né? Eles fizeram o melhor, dependendo dos pais, nas condições. No caso, minha mãe fez o melhor nas condições que ela tinha, para poder proporcionar algo para mim e pro meu irmão. Era o que ela podia. Então, assim, vamos dizer, um 100% que ela deu. Só que aí, voltando na pergunta para não digredir muito, o que deu o gatilho foi justamente essa escassez. Eu não vou ficar reclamando. Eu tenho duas opções. Uma, ou eu reclamo, que eu não tive condições, que minha mãe não me proporcionou nada, e vou continuar reclamando, procrastinando. Ou eu pego e falo assim, caramba, a partir do que eu tenho, eu vou trabalhar em cima disso.
E eu acho assim que a vontade, a gana, isso foi muito intrínseco à minha família. Então isso imperou muito, assim, de a gente querer vencer. Beleza, não tem as condições ideais, né? Como diz na física, CNTP, as condições normais de temperatura e pressão. Mas a partir do que eu tenho, o que eu preciso? A vontade de vencer. Então o primeiro passo foi querer vencer. A gente sempre teve isso. Então eu falei, beleza, não tenho plasma agora, então eu vou trabalhar. E foi o que meu irmão começou a fazer. A gente começou a panfletar na rua. E não é demérito nenhum. Pô, panfletava, né? Pô, pegava ali, o cara dava uma resma ali, pô, de X papéis, a gente tinha que entregar para ganhar R$5. Mas a partir desse dinheiro, né, a longo prazo também, né, porque por R$5 por dia você não vai comprar um plasma, né, então assim, demorou um tempinho, mas a gente comprou. E comprando, deu um senso que através do trabalho, do esforço, você pode conquistar algo. E as coisas não são fáceis, né? Pô, entregar 5.000 panfletos para ganhar R$5, né, mandar um abraço pro meu amigo William, tá assistindo aí também, ele trabalhou comigo, pô, a gente, era 5.000 panfletos, você até chorava, caramba, 5.000 panfletos para entregar, entendeu? Para ganhar R$5. Só que é igual eu falo, né? Trabalho de formiguinha. Se você pegar no longo prazo, e vamos imaginar que um mês tem 30 dias, né? Para matemática, e você ganhava R$5 por dia, vai dar 150 no mês. Claro que na época o plasma não era R$150, né? Mas trazendo de forma metafórica, um médio prazo ali, uns 3, 4 meses, você compra um plasma. E isso te dá aquele senso que através do seu esforço você pode conquistar algo. Então eu acho que assim, o que fez a gente querer correr atrás foi essa vontade de querer vencer e a escassez de não ter, né? Que eu acho que quando você não tem as coisas, você tem duas opções, ou você reclama ou você corre atrás. A gente escolheu correr atrás. Ô Vagnão, e só voltando, continuando nessa parada do plasma, quando você falou que foi juntando dinheiro ali, quando vocês conseguiram, né? Sim. De acordo com o trabalho de vocês, quando você compra aquele produto que você já queria, você já desejava, a sensação de ter aquilo e você reconhecer que foi fruto do seu trabalho, eu não sei se libera ali dopamina, algo do tipo, mas é tão bom, cara, isso que aí você entende, cara, se eu continuar trabalhando, fazendo o que tem que ser feito, eu vou conseguir tudo o que eu quiser. Eu não sei se você já tinha essa sensação. Cara, com certeza, né? Assim, né? Naquela época, claro, né? Hoje a gente tem vários estudos, né, sobre os fatores dopaminérgicos, enfim. Então a dopamina está muito em voga na sociedade. Mas a questão é justamente essa, o senso do dever cumprido, né? A satisfação. E você sabe, caramba, se eu conseguir, através do meu esforço, comprar um plasma, pô, qual a diferença de conquistar um carro? Qual a diferença de conquistar uma casa? Né? E tem uma frase de um general, né? No caso, o almirante da Marinha, do Navy Seals, que ele fala assim, se você não conseguir fazer as pequenas coisas certas, como você quer fazer as coisas grandes darem certo? Então, assim, se a gente consegue, por pequenas ações, conquistar algo, a gente consegue planejar coisas maiores, entendeu? Mas se você não conseguir lidar com pequenas coisas, como você vai pensar comprar um carro? Então, assim, a partir dessa primeira conquista, que para algumas pessoas que tinham condição, minha mãe me deu plasma. Mas pra gente era muito grande, porque eu comprei o plasma. Sim. E seria, tipo, muito importante pra gente se naquela época a nossa mãe pudesse, mas não podia. Então a gente foi correr atrás. E pra gente deu aquele senso de dever cumprido, de falar assim, cara, eu comprei o plasma com meu suor. E aí a gente foi pra próxima meta. Pô, vou comprar um outro tênis. E assim vai. Pô, vou comprar uma bicicleta. E aí, através de pequenas ações, a gente conseguiu, né? Tanto que é uma coisa engraçada, né? Se a gente for pegar de forma estatística, né? Se a gente fazer 1% por dia, no final de um ano a gente vai ter melhorado 365%. Então, as pequenas ações, né? Então, as pessoas querem as condições perfeitas. Eu vou começar um negócio, tem que estar desse jeito. Vou começar um podcast, tem que ter aquela estrutura do flow e tal. E às vezes não. Você só precisa dar o start. O primeiro passo, né, para uma jornada é iniciar. Entendeu? Vai achando, vai estar tudo certo, tudo adequado, vou ter tempo, vou ter dinheiro, vou ter saúde. Cara, um desses fatores vai faltar. Entendeu? E aí você precisa fazer o quê? Apenas começar. E aí você vai ajustando, né? Sim. Aí, Wagner, formado no ensino médio. Qual que foi o próximo passo? O que você pensou? E você fez o concurso direto? Sim. Né, da instituição, que talvez a gente nem cite o nome, porém você fez o concurso dela. E... Só que você já foi soldado? Não. Foi, Então, assim, pro pessoal que não conhece, nas Forças Armadas, para ter uma noção,
todo jovem, né, a princípio se não mudou nada homem, no ano que ele completa 18 anos ele tem que se alistar. O alistamento é obrigatório no Brasil. E aí você se alista, você tem a oportunidade de servir, né, em uma das 3 forças, ou na Marinha, ou no Exército, ou na Aeronáutica. No nosso caso, nós 3 servimos, somos para a Aeronáutica. E aí você entra na condição de recruta, depois de algum tempo você se forma soldado de segunda classe. Na nossa época tinha prova. Então tinha prova para soldado de primeira classe, né, depois cabo, sargento, etc. Voltando no assunto, meu ensino médio foi desgraça. Não estudava, play center, queria, empinar pipa e tal, pegar menininha, então eu não valorizava o estudo. E aí é uma coisa que eu falo, assim, a gente sabe que o ensino no Brasil é obsoleto, que o professor ele ganha, né, muito pouco, é um leão por dia, né, que ele enfrenta ali para poder lecionar e tentar ajudar a gente. E a gente sabe que tem muito aluno que não contribui, não ajuda, não se interessa. Mas também tem um fator histórico. Se a gente pega numa família que ninguém venceu através do estudo, dificilmente sua mãe vai falar assim, vai fazer faculdade. Ela vai falar assim, vai trabalhar na empresa lá e vai fazer hora extra, seu primo comprou uma casa. Porque é um fator, tanto que tem um livro que chama O Segredo da Mente Milionária, e ele fala muito sobre isso. Então, assim, são crenças limitantes, mas é uma coisa que a gente precisa desbloquear, né? Então, assim, e na época a gente não valorizava o estudo. Até então ninguém da família tinha passado num concurso e pra gente era um universo totalmente novo. E quando você entra no quartel, hoje tem muito mais incentivo, tem internet e tal, mas na época não tinha alguém, um padrinho pra falar assim pra você, fulano, pega lá, vai estudar pra esse é assim, assim, assado, entendeu? Então, quando a gente descobriu que deveria estudar, às vezes já era tarde, né? Então assim, eu não comecei a estudar assim, quem tem um poder aquisitivo melhor, o filho já sai do ensino médio já focado, vai fazer faculdade e tal, já tem um direcionamento. A gente não tinha. Para a maioria das pessoas que moram em periferia, servir é o supra-sumo, é o top, entendeu? O top, é. Só que aí quando eu entrei, eu falei assim, cara, não quero entregar mais panfleto não, quero ficar aqui, entendeu? Ranchão de graça, o pessoal que é boca de rancho, né? Ali atividade física, o soldo pingando todo mês, eu falei, quero ficar. E aí, vamos começar a estudar para S1. Aí fui lá pro Borjão. Só que quando eu cheguei no Borjão, como eu não valorizava o ensino médio, tanto que tem um podcast que eu participei, tem esse vídeo lá, já tem mais de 100 mil visualizações, que assim, o Vagnão não sabia que era um sujeito, né? Pra quem não sabe, o sujeito na língua portuguesa é aquele que pratica ação, e eu não sabia. A aula lá, o professor falou assim, quem é um sujeito da oração lá? Por exemplo, João roubou o pão. Eu falei, não sei. Aí ele, pergunta pro verbo, quem roubou o pão? E aí você descobre o sujeito, que é o João, mas eu não sabia. Então, assim, iniciar foi difícil. E aí, muita gente fala, mas fulano fez ensino médio. Galera, muita gente termina o ensino médio, que é chamado hoje de analfabeto funcional. Você tem um diploma de conclusão, mas não sabe uma regra de 3, não sabe somar, não sabe subtrair, não sabe conjugar um verbo, não sabe acentuar uma palavra, entendeu? E essa é a realidade, entendeu? E aí, quando você percebe que você tem essa defasagem, que você tem que correr atrás, às vezes você tá com 20 anos, que era o nosso caso, entendeu? Mas tem que começar. Adianta voltar, mas lá atrás, se eu tivesse usar o condicional C, não é dark, a série, não é efeito borboleta, você não consegue voltar no passado. Então, tá aqui, começa daqui, entendeu? Galera, você quer ser o sujeito simples ou o sujeito oculto da sua vida? Né? Sim. Se você quiser ser o sujeito oculto, fica aí sem fazer porra nenhuma. Fica aí seguindo a vida do jeito que tá, gastando dinheiro ao que dá. Essas provas da PM, desculpa aqui já pegando o gancho. Aproveitando, né? Essas provas da PM aqui, de soldado e oficial que você fez por quê? Cara, a ideia inicial, né, de fazer essas provas justamente era pra, trazer conteúdo pra agregar pra rapaziada, né? O pessoal, assim, que às vezes não conhecia a prova, e eu percebi que tinha informação, né? Então é o que eu costumo dizer, né? Hoje no mundo a gente passou de 8 bilhões de pessoas, né, de população. Então, assim, sempre vai ter alguém que vai gostar do seu jeito, do teu vídeo, do teu carisma, né? Então eu vi que tinha gente que já postava vídeo, mas não tinha ninguém que fazia a prova para postar vídeo. Falei, então vou ser o primeiro, vou ser o pioneiro. Vou lá, vou fazer a prova, vou passar e vou explicar como é que faz. Porque às vezes tem alguém que não tem condição de pagar um cursinho, às vezes tem alguém que não tem condição de estar com alguém acompanhando, né? A gente sabe a realidade do país. Então, o que eu pensei? Falei, cara, vou fazer a prova, vou passar
E aí depois eu vou gravar um vídeo explicando como é que funciona as demais etapas. E foi assim para soldado, né? Eu passei já mais de 5 vezes, né? Nos últimos 2 anos que teve prova. E para oficial também, né? Então, assim, hoje a pergunta das pessoas assim, como, né? Como o Vagnão passa, né? E aí lá no meu canal Bizu com o Vagnão eu vou dando dicas pra rapaziada, né? Estudo. Caraca, Vagnão, então o motivo de você Sim. passar nessas provas era É. para transbordar conteúdo para outras Pra pessoas, rapaziada, para né? ensinar outras pessoas. Eu falo pessoal, tipo assim, vamos dizer que eu sou altruísta 100%, né? Mas assim, é o que eu falo pessoal, pô, tem que valorizar o profissional da educação, porque, cara, eu perco tempo indo lá fazer a prova, né? Então assim, ninguém tá fazendo patrocinar, eu vou pagar a inscrição do Vagnão, eu tiro do meu bolso. Então eu vou lá, pago a inscrição, eu me submeto às etapas, então assim, pô, tem que fazer TAF. Pô, é legal porque eu pratico atividade física? É legal. Mas tem certos testes lá que, pô, tipo assim, eu fico pensando, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu penso no propósito, pô, tô trazendo conteúdo que vai ajudar alguém. E o feedback que eu tenho é muito positivo. As pessoas comentam no vídeo, pô, Wagner, aquele vídeo seu do psicológico me ajudou com uma dica porque eu não sabia como era que funcionava a etapa. Aquele vídeo seu do exame de saúde eu não sabia que funcionava assim. Então, é meio que um incentivo para continuar fazendo os vídeos, né? Porque, pô, igual eu até brinquei. Às vezes o pessoal já fala assim, pô, de novo, né? Passou no concurso, mas já tá aqui, não sei o que, e só para gerar conteúdo, né? Então, Vocês entenderam que o cara ele vai para concurso público só para fazer a prova, ele participa de todo o processo, ele vai pro TAF, ele vai pro exame médico, ele faz tudo. Na hora da posse ele fala, gente, era só para gerar conteúdo. Então a gente pode falar pra galera o seguinte, que o Vagnão, ele se coloca à disposição pra você que tá assistindo e ainda não levantou a bunda da cadeira pra fazer uma prova dessa. E fica dando desculpa. Que eu não tenho dinheiro, ou porque meu pai ou minha mãe não me tratam bem, ou porque meus amigos não gostam de mim, ou qualquer outra desculpa, cara. Você quer o bizu para passar na prova? Bizu com Vagnão. Bizu com Vagnão. Link na descrição do canal do cara. E vai aparecer na tela aí agora também. Agora, o nosso editor coloca magicamente agora. Agora, tá aparecendo aí. Tá, entendeu? Então, galera, se você quer o conselho, assistam os vídeos dele também. Você que já assiste o nosso, já assiste o dele. Depois que você que assiste o dele, volta no nosso também. Assiste o conteúdo. Vejam que o cara, você passa tudo mastigado lá. sim, tipo, a única parte que eu não passo, assim, vamos dizer, de forma mais íntegra, igual eu passo ali, da parte da como se preparar para a prova, tá? É na parte do exame psicológico, né? Então, é uma crítica construtiva que os seguidores do canal falam, mas é que eu falo, galera, eu não sou psicólogo, né? Assim, eu sei como é que funcionam os testes e eu passo, mas assim, eu não sou psicólogo, então entra até uma situação que é crime, né? O exercício irregular da profissão. Então eu não posso chegar e falar assim pra você, olha, não, se você fizer tal coisa no teste, você vai passar. Porque eu não sou psicólogo, entendeu? Então, assim, aí eu tenho parceiros, né, que são psicólogos, profissionais muito dedicados, com uma bagagem, muito know-how, muita propriedade, e aí sim, aí eles vão acompanhando o pessoal, e tem dado certo, né, tipo, um índice de 90% de aprovação, dentro do que a gente vê no mercado, de valores que são cobrados, pô, é um investimento que eu falo que vale a pena, e, pô, pelo custo-benefício, muito, muito mesmo, galera. Não é fazendo merchan, não. É que realmente, assim, eles são muito dedicados para que a pessoa consiga, né, ter um desempenho melhor na prova e, consequentemente, passar, né? Então, é isso que eu falo. Mas, assim, fora isso, o canal entrega tudo. Se você pegar, pode jogar aí, ó, vídeos, barro branco, vídeo soldado. Não tem nenhum canal que fala cada etapa e passa. Porque, assim, alguém chegar e falar assim, ó, tem a etapa tal, vai gravar vídeo, show. Foi lá e passou? E eu não fiz uma vez para falar assim, foi sorte de principiante. Soldado foram 5 provas consecutivas, barro branco foram 2, né? Então aí, claro, a gente não vai agradar gregos e troianos. Nem Jesus agradou todo mundo, quanto mais eu. Sempre vai ter alguém que vai falar assim, ah, mas o Wagner não passa, não sei o que e tal. Cara, tipo assim, a ideia é ajudar. Se eu ajudar um, show, entendeu? Aí tem uns haters, tem gente que vai lá só pra criticar, mas show, pô. Tá vendo? Deixa o like lá pra mim lá que já tá tudo. Pô, pode comentar, hater, também. Deixa o like lá. O Wagner, eu nunca tinha visto algo do tipo de gerar conteúdo pra ajudar outras pessoas, assim, cara. Porque hoje a humanidade tá de um jeito, assim, tão esquisito, né, cara? Porque
Quando você fala em questão de ajudar, o cara fala, não, eu vou fazer pra mim. E às vezes não quer nem saber. Até às vezes, se vou fazer pra mim, pode ajudar outras pessoas, dependendo do que você tá fazendo. Sim. Por exemplo, a gente fala lá de treinos, né? De eu ir pra academia e tal, eu sempre tô postando. Uhum. Às vezes eu não chamo ninguém, tô fazendo o meu, mas eu tô publicando. O fato das pessoas tá assistindo aqueles stories, eu falo assim, pô, o cara tá cuidando da vida dele, eu vou cuidar da minha também. Sim. Mas isso que você faz eu nunca tinha visto. Você já tinha visto, Não, Léo? nunca tinha visto. Eu fico até pensando aqui, eu até entendo o porquê de você não ter ido se formar um oficial da PM. Por diversos fatores. Uma, que você não teria a vida que você tem hoje. A liberdade que você tem pela Força Aérea. Não só por isso, assim, é tipo assim, eu tenho outros planos, né? Tenho outros propósitos. Então, é o que eu falo pro pessoal, né? O Barro Branco, o oficial da PM, é um puta de um concurso, uma carreira excelente na Polícia Militar de São Paulo, é uma das, pô, mais preparadas que a gente vê dentro do Brasil de estrutura e tal. Só que assim, é que eu falo, às vezes as pessoas falam assim, ficam chocadas, pô, Wagner, você passou para oficial em tudo e não vai. Cara, eu não vou porque não é o meu objetivo, entendeu? Então assim, às vezes, aquele concurso seria excelente para uma outra pessoa. E aí, talvez por ela não ter feito ou por ela não ter passado, enfim, ela fala assim, cara, como alguém recusa isso? Só que dentro do meu objetivo, Não se enquadra. não se enquadra. Só que aí eu sempre deixo esse gatilho pro pessoal. Se o Barro Branco é bom e eu não fui, quer dizer que tem coisa melhor. Exatamente. Então, é isso. Vagnão, mudando um pouco do foco dos concursos, Sim. como que você foi parar no Canadá, cara, para fazer essa faculdade lá? Cara, no Canadá eu fui lá pra estudar, né? E começou através, tipo, de uma amiga minha, né? Tava fazendo curso de inglês, ia ter uma feira de intercâmbio, né? Então vem diversas instituições de outros países, do Canadá, da Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia, enfim. E aí eu fui nessa feira de intercâmbio, inclusive com um amigo meu, né? Ele também passou no concurso, é oficial da PM e tudo. E aí, cara, eu fiquei maravilhado com a oportunidade que eu tive e a gama de possibilidades. E aí eu já estava terminando o curso de inglês, eu falei assim, pô, vou lá melhorar um pouco e conhecer. E assim, foi uma experiência incrível, né? E aí que eu falo muito assim de a gente usar o que tem. Então na época eu tinha um Palio, né, uma ratoeirinha, eu falei, pô, vou trocar o carro, né? Ratoeira é o nome que eu dava pro carro. Senão eu ia falar assim, pô, tá desmerecendo o carro, né? Hoje tem que explicar o óbvio. Então, cada um dá o nome que quer. Eu tenho uma E moto que eu aí- chamo de Madalena. E aí eu tinha esse palinho, aí eu falei, pô, vou trocar de carro. E eu tinha um dinheiro. Só que eu falo, galera, investir em conhecimento sempre vai render os melhores de tudo, sabe? Assim, porque quando eu fui fazer intercâmbio, né, além da experiência de morar em outro país, de aprimorar meu inglês, de conhecer outras pessoas, isso trouxe, querendo ou não, de forma financeira, outras oportunidades. E aí eu comecei a dar aula, né? Então aí através dando aula eu comecei a me encontrar, falei, caramba, pô, eu gosto, né, desse mundo de lecionar, de ensino, de estudo e tal. E aí participei dessa feira, conheci uma agência de intercâmbio, né? Chama Hello Study, né? Tem no Brasil. E aí eles têm todo o processo, tem vídeo lá no canal, depois vocês assistem, né? Que você faz uma carta, né? Manda para a instituição ela te aceita, né? Só simplesmente pagar, a instituição te aceita e tal, tem todo o preenchimento, você fica na casa de família. Cara, além de voltar com o inglês, tipo assim, muito bem, tive essas oportunidades, fora a experiência, né? Então, assim, lá a gente convivia com outras pessoas de outros países. Então, assim, eu tive conhecimento, né, com uma nova cultura, né? Não só do Canadá. Então, assim, pô, o Canadá é um país incrível, né? Assim, uma das pessoas mais educadas, né, moram no Canadá, assim, no geral, assim, eu falo de população, né? Então, eles são muito educados, né? O Canadá, ele foi duplo colonizado, então, tanto pelos ingleses, pelos franceses. Então, basicamente, quase todo mundo lá já é bilíngue, fala inglês e fala francês. Então, eles vão para uma terceira língua. Latina ou espanhol ou português, né? E oriental normalmente japonês e chinês, né? Até porque a China é o maior mercado consumidor do mundo, né? Então, assim, muita gente acaba investindo ali em querer aprender o mandarim justamente por network, parcerias, enfim. E aí, pô, isso me deu muito know-how, propriedade, voltei, né? Então, assim, pô, quando eu entreguei o currículo para dar aula, o pessoal, caramba, pô, fulano tem curso de inglês, tem certificado da Cambridge, pô, morou no Canadá, então isso acabou abrindo portas, né? E aí, isso eu acabei descobrindo, dando aula, né, conhecendo alunos, e aí depois, né, futuramente, que eu nem sabia que ia acabar voltando, né, nessa parte de ensino, de didática, de, vamos dizer, de certa forma, da aula, né, trazer conteúdo,
foi quando eu criei o canal, né? Então, como diz lá na série Dark, né? Que ele fala que everything is connected, né? Então tudo é conectado, então eu acredito muito nisso, né? Tipo, uma coisa lá atrás, liga outra aqui, vai puxando, né? Então, você vê que... Só pra me arrebentar o editor agora, em qual cidade do Canadá você ficou? Toronto. Toronto. Aqui, Toronto. ó. Cidade de Toronto aqui, ó. Pra vocês aparecendo. Ele gosta de fazer Legal. isso. Eu gosto de lascar o nosso editor. Ô, Vagnão, antes disso você já tinha saído do país ou não? Já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha ido para o Chile, né? E assim, através do trabalho, né? Então, assim, tipo, muito grato à Força Aérea, né? Por ter me proporcionado, assim, claro, fiz o concurso também, passei, né? Mas, assim, oportunidades que eu não teria se eu não tivesse feito a prova. Então, eu falo, pessoal, quando você investe em ensino, em estudo, né? Que seja para você fazer uma faculdade, lá na frente você vai colher os frutos, né? Então, assim, Exato. a gente vai plantar para colher, né? Se você não planta, você não colhe nada, né? Então... E qual foi a sensação pela primeira vez de você chegar em outro país? Cara, é diferente, né? Porque é encontro de uma nova cultura, né? Então, assim, hábitos que a gente tem, outras pessoas não têm, né? Por exemplo, igual lá no Canadá, eles têm muito costume de, quando você chega, você tem que tirar o tênis, né? Então, a gente entra na casa com tênis, né? Então, lá também é muito frio, né? Então, o clima lá é 8,80, né? Verão, tipo, 40 graus, e inverno, menos 20 graus que você pega, né? Então... o pessoal tem esse costume, né? Então eles têm um costume também de jantar em família, né? Então assim, Tipo, todo mundo na isso, mesa. então É importante isso. isso é importante, né? Eles explicam muito sobre a cultura deles, a questão da colonização, né? Eles levam muito filhos em museus para explicar a própria história do povo canadense, né? Então assim, é bem legal, é um pouco diferente. A comida, né? A gastronomia é um pouco diferente da nossa, né? Então no início você estranha, mas ao mesmo tempo é algo rico, né? É uma oportunidade que você tem de aprender mais, né? Então eu acho que hoje o que me move sempre é isso, aprender mais, entendeu? Aprender Eu mais. sempre tô entrando em alguma empreitada para aprender alguma coisa. A gente, eu não lembro qual dos vídeos dos outros podcasts que a gente estava falando sobre se aprender mais. Porque tem muitas pessoas hoje que chegam a uma determinada idade, principalmente na terceira idade, que a galera se priva muito, já acham que já sabem de tudo, e tem aquele costume de dizer, eu já tenho tanta experiência devido à minha idade, já aprendi muita coisa, e ela mesmo, ela cria um bloqueio e tipo assim, não quero mais aprender. Ela, na verdade, ela cria uma resistência, né, sobre isso, né? Sim. Cara, se a gente for ver historicamente, até biologicamente falando, o que acontece? Antigamente, né, no período da pré-história, o homem ele era nômade. Então ele ia de um canto para o outro para poder caçar, para obter alimento. Quando ele passa a ser sedentário a partir da Revolução Neolítica, o que acontece? Ele começa a poupar energia, ele começa a domesticar os animais, começa, né, ter agricultura ali perto dele. Então assim, ele não precisa mais ter aquele gasto grande de energia. Então o gasto dele é mínimo. Então, Sim. vamos falar, né, pro pessoal que curte academia e tal, o basal dele ali é o mínimo necessário para ele sobreviver. E isso, né, é um fator que veio, né, trazendo para nossa sociedade. Então, muitas vezes as pessoas ficam, que a gente fala assim, na zona de conforto. É difícil você sair da sua zona de conforto para dar o primeiro passo, né? Porque a mudança é algo assim que muda e são vários fatores que estão envolvidos, né? Às vezes o financeiro, às vezes o tempo, às vezes o emocional. Você fala assim, pô, tô tranquilo aqui, tô na minha cadeira e tal, tô no podcast, beleza, tá bacana. Cara, pra que eu vou acordar 4 horas da manhã pra fazer uma maratona? Aí que eu falo também, não é só o fator também que muda, você também às vezes tem que ter o fator de recompensa, né? Que muita gente fala sobre a dopamina, que é o quê? Algo que vai te trazer um benefício. A gente sabe que há diversos estudos que a ciência mostra os benefícios da atividade física, diminui hormônios como o cortisol, aumenta hormônios como a dopamina, você tem uma condição física melhor, mais saudável, combate os radicais livres, etc. Então, tipo assim, você tem que ver um benefício. E como eu falo pra pessoa, tenta achar um fator de recompensa. Quando eu estudava, qual era o meu fator de recompensa? Falei, cara, quando eu passar, eu vou me presentear. Vou viajar. E aí, quando eu passei no concurso, fui para os Estados Unidos. Eu me presenteei. Então, assim, eu fico num período de privação, num período que eu sei que não é tão agradável, mas eu penso lá na frente. Qual o fator de recompensa? E aí, trazendo o paralelo da maratona, é isso. Você não vai pensar nos 42 quilômetros, você vai pensar 1 quilômetro de cada vez. Mas qual é o seu fator de recompensa? A linha de chegada. A medalha lá depois, consequentemente, né? Cara, eu já não sei mais se ele é... que ele fez faculdade de... Ele tá fazendo faculdade de farmácia.
Ele tá fazendo faculdade de farmácia. Mas o cara, ele é historiador, pelo visto, né? Já começa assim. Já começa por aí. O cara é historiador. O cara... Cara, como que cabe toda essa informação nessa cabeça, mano? É. Cara, uma coisa que é interessante, né, até pra galera saber, né, antigamente o pessoal acreditava que a inteligência era algo inato, então era hereditário. Se seus pais, né, são inteligentes, né, aquele gene vai passar pra você e você vai ser uma pessoa inteligente, né. Sim. Mas hoje a gente sabe que a inteligência é algo que aprende, né, e o conhecimento ele é legal, porque sempre tem algo novo pra você aprender, e é o que você falou, né, fazendo paralelo das pessoas que acabam se limitando. Não se limite. Tenta sempre aprender algo novo, entendeu? Esteja disposto, né? Que o pessoal chama de open mind. Então abra sua mente, né? Para novas ideias, novas pessoas, novas perspectivas. Porque às vezes a gente fica muito no nosso mundinho e a gente quer que as pessoas se adequem. Ah, você tem que concordar comigo porque minha opinião é essa e já era, vai imperar. Não, não é assim. Às vezes você tem que ter um ponto de vista diferente. E uma frase que é legal, né? Até de um cantor que já faleceu, Raul Seixas, que ele fala assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então é assim, você sempre tá aberto a novas opiniões, entendeu? Não ficar fechado. Ah, não, não posso aprender isso. Não, peraí, pode, entendeu? Ou ver sobre uma outra ótica, uma perspectiva diferente, né? E o conhecimento é isso, galera. Assim, eu fico maravilhado, assim, a quantidade de coisas que eu não sei. Muita gente, pô, Wagner é inteligente, Wagner não sabe isso e aquilo. Não, eu fico pensando assim, cara, não sei nada. Né? Tem muita coisa, né? E tem até uma frase que é atribuída ao Isaac Newton, que ele fala assim: o que sabemos é uma gota, mas o que ignoramos é um oceano. Então, assim, a gente sabe muito pouco. Então, eu fico pensando assim, caramba, sempre tem mais coisa para aprender. Então, é isso que vai me motivando, né? Então, tudo que eu também vou aprendendo, eu tento aplicar, eu tento passar, né? Transcender aquele conhecimento para não ficar só comigo, né? Todos, né, nisso que ele falou, todos os dias você tem que entender que tem coisas novas para você aprender. Todo momento. Não, você quer saber o que é foda? Eu tô olhando pra ele aqui e eu tô tentando assimilar metade do que ele tá falando. Não, e assim... E meu HD tá já fritando. Até meu celular ali já tá, mano, pedindo arrego. E assim, o Eflon mesmo, ele sabe muito bem disso, Wagner. Por exemplo, eu trabalho com a barbearia, né? Tem a barbearia, Sim. aí eu gosto de treinar e tal. Uma coisa que eu gosto muito é de pescar, cara. Nossa, falou de pesca comigo Minha ansiedade ataca na hora. na hora. E aí eu gravo um vídeo de pesca Sim. e tal, pescando. Cara, adoro ensinar também para quem tá querendo Sim. começar a pesca. Tô estudando italiano agora, tô estudando marketing digital. Edito os vídeos também do próprio canal aqui. Sim. Faço pedal. Então, assim, dessas coisas que eu faço, eu falo assim, gente, eu tô fazendo bastante coisa já. Será que não é muito? Aí O Wagner acabou de mostrar que eu tô fazendo muito pouco. Você tá fazendo 10%. Pô, às vezes eu pego um livro... Cara, eu leio um livro todo dia, cara. Eu tenho até uma planilha de acompanhamento semanal dessas coisas. Uhum. Que é ler livro, estudar sobre Sim. investimento, estudar italiano, estudar algum conteúdo que gere valor até para outras pessoas, Sim. publicar vídeo, tal, coisas assim. Mas o Wagner acabou Cara, de me mostrar que eu ainda tô fazendo pouco. E isso motiva a fazer mais, né? A gente saber utilizar o nosso tempo, né, ao nosso favor. O nosso tempo ao nosso favor. Então, assim, dia tem 24 horas. Basicamente, a gente vai dormir 8 horas e a gente vai trabalhar 8 horas. Então, sobra 8 horas. O que você vai fazer dessas 8 horas é que vai fazer a diferença. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para ler um livro. Mas você tem tempo para ficar no Instagram. Tem tempo para ficar vendo Big Brother. Então, assim, é prioridades. Se você quer, né, ser uma pessoa bem sucedida em determinada área, você vai ter que trabalhar, né? E a gente vê isso com diversas personalidades. Por exemplo, o atleta, não falei isso do atleta, o Muhammad Ali. Ele falava assim que ele odiava cada dia de treino, mas ele dizia para si mesmo, né? Sofra agora e vive o resto da sua vida como campeão. Então, assim, às vezes é abdicar de certas coisas que você quer. Agora, brasileiro é imediatista, né? Não é à toa que a gente quer tudo para ontem, né? Então, é essa questão. Você, qual as minhas prioridades? É ler um livro ou ver o Big Brother? Se você vê que o Big Brother é sua prioridade, então você está começando a deixar coisas que vai
contribuir, vai agregar lá no seu futuro, que seja financeiramente, intelectualmente. Então aí você tem que usar o tempo a seu favor. Todo mundo tem tempo, entendeu? Então assim, você tem tempo para treinar, claro, que tem gente que vai ter um pouquinho mais de tempo do que o outro. Mas assim, é usar o tempo que você tem. E de forma pragmática e também eficaz. Porque não adianta assim, é o que eu falo pro pessoal em estudo. A pessoa fala assim, eu estudo 8 horas por dia. Mas são 8 horas brutas? Não conta. 8 horas líquidas? Tá valendo. Dessas 8 horas líquidas, qual é a eficácia? Ou seja, qual o desempenho, qual a efetividade que você tem? Qual o rendimento é a palavra correta? Qual o rendimento que você tem? Exato. Você não tem 8 horas de rendimento. Até porque o nosso cérebro ele não consegue, né, maximizar, né, e aprender tudo ao mesmo tempo. Diversos estudos da neurociência provam isso, entendeu? Então, assim, é você utilizar aquele tempo que você tem a seu favor e da forma mais, né, efetiva e que vai render da melhor forma possível, né? Só que isso você tem que confiar nos passos, né? Que a gente chama de steps no inglês. Você tem que confiar nos passos. Então, assim, você não vai sair daqui e achar que é uma curva exponencial e você vai crescer. Não, é altos e baixos, entendeu? Exato. E aí você tem que ser resiliente, você tem que saber que é um dia após o outro, né? Saber que, assim, as coisas, elas não acontecem da velocidade com que a gente gostaria, né? Então, é uma coisa que até legal, independente de religião, que fala assim, né? Que os planos de Deus e o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Só para contextualizar, na mitologia grega, o Kairos, né? Ele era filho do deus Cronos, que é o deus do tempo cronológico. E Kairos é do tempo das coisas. A Bíblia também fala isso, Kairos é o tempo correto, o tempo de Deus. Então, assim, às vezes a gente quer que dê certo no nosso tempo, só que não é no nosso tempo. Às vezes é no tempo de Deus, para quem acredita. Às vezes não é o tempo que a gente vai querer. Vai ser posterior, entendeu? Mas aí a gente vai se adequando, né? A vida é assim, oscilação. Não adianta você achar que você vai estar todo dia no Instagram, todo mundo bonito, todo mundo feliz, todo mundo com dinheiro. Não é assim, pô, entendeu? Exatamente. Isso é a vida fake. A vida real mesmo, entendeu? É mais sobe e desce do que tudo, entendeu? Às vezes você tá mais embaixo, né? Mas, que eu falo, roda é gigante. Você tá aqui agora, daqui a pouco você tá lá em cima, né? E assim vai. Wagner, e como que você alinha esse QI todo com a sua rotina de treino? Porque você é maratonista. Sim, faço maratona também. E atleta de paraquedismo. A gente já Sim. vai entrar nessa questão de atleta de paraquedismo. Show. Mas como que você alinha essa rotina de treino com todo esse tipo, essa bagagem de estudo que você tem, cara? Ou meio que você linka uma coisa na outra, dá pra linkar. Assim, tipo, igual eu falei pra vocês, né? Primeira coisa importante é você saber a disponibilidade de tempo que você tem. Isso serve para estudo, para qualquer coisa. Então, eu divido o meu dia em etapas. Então, eu tenho um período que eu tenho que trabalhar, obviamente, tem um período que eu tenho disponível. E aí eu tento, tipo, assimilar esse tempo que eu tenho e saber, pô, tem que ser efetivo. Então, assim, eu tenho que ser pragmático. Então, pô, não posso dar mole, porque senão eu acabo perdendo tempo. Então, assim, eu tenho um tempo que eu vou estar treinando, né? Então, às vezes, eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo para poder treinar. Aí tem um tempo que eu vou estar estudando. Tem um tempo que, pô, eu vou saltar de paraquedas, eu vou fazer uma maratona, enfim. Então, assim, você tem que ser metódico. Então, assim, eu basicamente crio uma planilha. Então, não precisa ser nada muito específico, enfim. É você pegar e, tipo assim, você pode fazer até com uma folha, assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Coloca o horário que você acorda e o horário que você vai dormir. E aí você divide manhã, tarde e de noite, certo? E aí você coloca as suas atividades. Ah, de manhã até a tarde de trabalho. À noite, o que você faz seu tempo? Ah, eu chego em casa às 18 horas. Então, se você vai dormir às 22, você tem das 18 às 22. E aí você vai dividindo. 18, 19, 20, 21, 22. E aí você vai colocando. Por que eu faço esse horário? Tem que colocar no papel. Ah, eu vou pra academia. Show, tô na academia. Depois você volta da academia, o que você faz? O janta. Então põe a janta ali. Ah, depois que eu faço? Vou estudar. Então você coloca estudar. E seguir. Também não adianta ter uma planilha top e não seguir. Aí se cobrar. Aí vem a disciplina. Tem uma planilha bonita pra postar no Instagram. Não. Aí tem que ter disciplina, entendeu? Então, a gente tem que seguir dessa forma, né? E uma outra coisa que eu falo, não se compara também, né? Não dá pra gente messar ou medir, né, o sucesso de uma pessoa com outra régua ou com a sua régua, né? Então, assim, é até injusto, porque, assim, cada um tem a sua rotina, cada um tem suas dificuldades, né? Cada um vai ter a sua deficiência em determinada coisa, então não se comparar, mas compara consigo mesmo. Então não tem que saber se o fulano tá melhor do que eu, não. Tem que saber comigo. Pô, o Wagner de ontem tá melhor do que o de hoje? Beleza, então tá igual? Se tá igual, beleza. A ideia é melhorar. Só não pode regredir, entendeu? Agora as pessoas ficam se comparando, né? E
as redes sociais, no geral, Instagram, Facebook, acaba delineando isso, né? Que as pessoas ficam começando o sucesso comparando com outra pessoa. Ah, pô, fulano é bem sucedido porque ele tem um iPhone, porque o Instagram dele tem 10 mil. Ah, eu não tenho um iPhone e não tenho 10 mil, então eu não sou bem sucedido. Isso vai trazendo vários fatores, né? Que aí vários psicólogos explicam sobre isso, ansiedade, depressão, a pessoa começa a comparar, fala assim, pô, minha vida é uma merda, a vida do fulano. Então muitas vezes pessoas mandam assim, caramba, Vagnão, como é que você consegue saltar de paraquedas, faz maratona, faz viagem, grava vídeo pro canal, aí do nada você tá brincando num parque de diversão, como é que você faz isso? Fala, galera, tipo assim, você não pode se comparar com outras pessoas, entendeu? É muito fácil, fala assim, ah, pô, fulano tá fazendo. Então, assim, é cada um se encaixar, se enquadrar dentro da sua rotina, entendeu? Mas não é fácil, entendeu? Tipo assim, você não vai ficar um êximo, experiente, montar planilha e seguir da noite pro dia. Isso vem com o tempo, entendeu? É um Exato. processo. E eu peguei um código violento com o que ele falou agora. Vamos deixar pra galera anotar. Você que tá com papel e caneta ou anota no celular mesmo, ó. A guerra não é contra o outro, é contra o ontem. Não é se comparar com outras pessoas, é se você tá sendo melhor do que ontem, pior que amanhã. Exatamente, é isso. Entendeu, galera? Tipo, não adianta você se comparar, porque é injusto, pô. A pessoa, ela nasceu em um lugar diferente do seu, numa família diferente da sua, tem um tempo diferente do seu. Então aí você vai falar assim, ah, pô, fulano tá bem mais sucedido do que eu. Mas será que se ele tivesse na condição que você tá, ele seria? Essa é a questão. E da mesma forma, então assim, para de se comparar. Isso é prejudicial para você, pô, é Sim. nocivo. Porque a pessoa ela fica assim, caramba, pô, fulano tá feliz porque ele tá fazendo tal coisa. Mas será que a pessoa tá? Porque às vezes a pessoa posta, principalmente Instagram, enfim, as redes sociais no todo, a pessoa posta ali e a gente não sabe, Só posta um momento entendeu? de felicidade, não vai postar tristeza. Teve um, Isso é fato. teve um vídeo que eu vi que eu achei interessante. Não sei se é verdade, mas era uma pessoa que estava externa no restaurante, tinha um casal, e essa pessoa ficou analisando. E aí esse casal tava conversando e tal ali, tiraram foto da comida, pediu pro garçom tirar foto dos dois sorrindo, ficaram ali um tempo em silêncio, depois eles foram embora. E aí o cara, a pessoa que tava ali externa, né, foi e perguntou pro garçom, ah, aquela pessoa que você atendeu, quem era e tal, não sei o quê. Ah, fulano de tal. Aí foi lá, stalkeou, pesquisou o Instagram da pessoa lá, e aí viu que o post, nossa, mostrava uma coisa totalmente diferente do que ele viu ali na prática. Que era assim, um casal super feliz, que teve uma noite romântica incrível, comendo a melhor comida no melhor restaurante, tirando a foto mais bonita. Só que isso foi o que eles demonstraram para as pessoas, né? Só que ali ele viu que não foi nada disso, entendeu? Então, assim, se comparar com outras pessoas, justamente já vai gerar isso. E outra, você olhando ali, você vai falar assim: caramba, pô, nossa, fulano na foto tá feliz. Mas será que tá? Esse vídeo, não sei se foi real mesmo, prova que nem sempre não. Porque fala assim, nossa, caramba, na rede social posta lá que tá feliz, mas nos bastidores será que tá? Então aí tem que tomar cuidado com isso, galera, de ficar se comparando, entendeu? Que é aquele negócio de olhem as fotos, mas não olhem atrás das cortinas, né? Sim. E, Vagnão, como que é a sua rotina de treino? Porque a gente já percebeu que o seu dia tem 32 horas, né? Porque eu não consigo, cara. Eu trabalho 16, treino uma, durmo o resto. Porque Não, assim, não, tipo assim, até pra explicar pro pessoal que eu sei que é uma forma que você tá falando brincando e tal, mas a pergunta seria como que você faz. É que ele sabe fazer a gestão do tempo Não, dele, sim, né? mas eu quero saber gente- mesmo como que é a sua rotina de treino. O que você faz realmente de treino para ser um maratonista? Tá, Porque você falou pra gente aqui, agora mudando totalmente esse conceito, já entrando na sua parte da maratona. Sim, sim. Você estava falando pra gente que você fez diversos exames, né? Que não é simples, a galera acha que Sim. é um doido que tá correndo lá e ele tá correndo. Tá. Ô, Vaguinão, então, mas assim, já deixa já explicado pra galera quantos km são a maratona. Vamos lá, Tem muita gente que não sabe, vou né? contextualizar a maratona. A maratona em si, a gente sabe que é um esporte hoje, mas tem um fator histórico, né? Ali na Grécia Antiga teve uma batalha que deu esse nome chamado de maratona, né? Que eram os atenienses contra os persas, né? E aí, quando eles vencem essa batalha de maratonas, um soldado chamado Fidípides, ele vai correr aproximadamente essa distância, que hoje equivale a 42 km, 195 metros, que é o percurso que quem completa uma maratona faz.
Então tem esse fator histórico, depois virou, né, um esporte olímpico, enfim. Então quando a pessoa começa a se preparar para uma maratona, o que é recomendado? Que ela procure um profissional da área de educação física para montar os treinos, para acompanhar, passar no médico para passar um exame, né, na parte cardiológica, passar no endócrino, um nutricionista ali, para você poder adequar a rotina, né? E aí, é o que eu falo, ninguém já sai correndo os 42 quilômetros. Você começa ali num processo. Então, pô, você vai começar a correr 3 km, 4, vai aumentando, né? Então, assim, não é da noite pro dia. Às vezes tem planejamento que demora 6 meses, 1 ano, né? Às vezes até 2 anos, dependendo da pessoa, o ponto que ela começou e a condição física que ela tem. Então, assim, a rotina da maratona, basicamente, esses são as premissas para a pessoa começar. A pessoa precisa disso? Não, mas é o ideal, o adequado, né? Se você não sabe se você tem um problema no coração e você vai sair para correr uma maratona que tem um desgaste físico muito grande, né? Então, esses são as dicas iniciais, vamos dizer assim. E aí o treino, ele vai ser de acordo com o seu objetivo, né? Tem gente que só quer completar a maratona. O que quer completar? Correr os 42 quilômetros e terminar, entendeu? Tem gente que já vai pro tempo, né? Que a gente chama do pace, ela quer correr mais rápido, né? Então, a outra maratona que eu fiz, eu terminei em 3 horas e 28. É considerado para quem é atleta amador um tempo bom, que você tá correndo mais ou menos no pace ali de 4,58, mais ou menos. Então, assim, a ideia também é você manter, porque não adianta você fazer 1 quilômetro rápido e o restante você não terminar bem ou fazer um tempo alto, você acaba quebrando. Então, os treinos vão mostrando, né, o ritmo que você vai conseguir levar, tudo e tal. Mas, assim, basicamente eu treino 3 vezes na semana, né? Agora eu tô treinando para outra maratona, né? Agora nesse mês de junho eu vou correr na África do Sul, são 90 quilômetros. Então eu treino terça, quinta e sábado. Normalmente meus treinos da semana são um pouco mais tranquilos, né? Quando eu falo tranquilo, o pessoal fala assim, pô, Wagner, corre 15 km num dia. Se for comparar no processo todo, né, no grande volume, né, da corrida em si, 15 quilômetros para 90 não é nada. Então, assim, terça eu corro 15, na quinta eu corro ali 12, 15 também, né? E durante a semana eu vou fazendo exercícios na academia de fortalecimento, né? Fisioterapeuta vai para poder também dar aquela moral, senão a máquina não entra. E final de semana é os longões que vão aumentando, né? Então, hoje, né, foi o maior longo que eu fiz, que foi 65 quilômetros, e aí a planilha começa a regredir, entendeu? E também é muito psicológico, né? A corrida tem muito a ver isso, né? De você se superar a cada quilômetro, né? Da resiliência, de não desistir, né? Então tem uma parada legal. Ô, Vagnão, e você pensa em fazer aqueles Ironman, Ultraman, não sei, né? Cara, é a meta pro ano que vem. A meta ano que vem é fazer o Ironman. Porque... O Ironman, pra quem não sabe, ele vai explicar pra gente que eu não sei as quilometragens, é bicicleta, natação e pedalar. Começa nadando, depois pedala e termina com a corrida. Termina com a corrida. Tudo nadando. Então, o Ironman tem o 70.3, seria o meio Iron e o Iron Full, né? Então, o Full, basicamente 4 km nadando, pedala 180 km e depois corre uma maratona, uns 42. E o meio é metade, né? Metade de tudo. Nossa. Caraca, velho. Eu já teria afogado no primeiro planejamento centímetro de para água. um médio prazo, né? 1 ano, 2 anos, né? Porque o gasto é caro, né? A inscrição é caro, tem bicicleta, tudo, natação. Então, não é coisa assim, tipo, de você decidir do nada e falar assim, pô, vou fazer um Ironman, sem colocar na balança o custo que é o Ironman, não só financeiramente, mas fisicamente, né? Nas primeiras 2 braçadas no mar eu já tava afogado. Certeza. Nossa, isso é doido, mano. É um negócio... É que assim, eu imagino a preparação mesmo da galera também, deve ser muito Não, a forte, preparação assim. E nisso você tem aqueles investimentos com aqueles sachês que vocês tomam também, né? Que você tá falando sim, pra gente Carbogel. lá dos Carbogel. Carbogel. O Carbogel, ele ajuda, né? Então, assim, tipo, principalmente para dar aquele pico de glicose, né? Ali de insulina na hora que você Sim. tá correndo, né? Porque quem não sabe acha que o cara só tá correndo ali. Às vezes ele puxa justamente o saquinho e ninguém Sim. sabe o que é tem aquele cápsula de sódio, né? Aí vai ser de acordo com a nutrição, né? A suplementação do atleta ali, né? Da meta também que ele tá, né? Então tem tudo isso também. E você ingere isso durante a corrida ali da maratona, né? Depende do que a nutricionista for falar do que você vai Certo. precisar, né? Normalmente Carbogel toma a cada 10 quilômetros, né? Tem gente que toma com menos, tem gente que toma com mais, né? Uhum. Cápsula de sódio, jogo mais ou menos a cada 1h30, né? Hidratação, a cada 2 quilômetros você tem que hidratar, né? Então tem todas essas paradas assim que é importante, né? A corrida é muito maluca, porque ainda você tem que ficar pensando em tudo que você vai Não fazer. Então você vê que não é só correr, né? Assim, a corrida em si,
É que eu falo, pessoal, um amigo meu, ele fala sobre isso, né? O Gabriel trabalha comigo e ele também vai correr outra maratona. Em si, o dia do evento é muito legal, sabe? Assim, é surpreendente, é surreal. O treino que é difícil, né? Porque a rotina, a constância, né? Então, mas o Sim. dia em si é legal. Mas assim, você tem que estar muito concentrado no que você vai fazer, né? Não só com o buraco na via, com o tempo que você tá, então às vezes você não pode acelerar muito, porque se você não consegue terminar, às vezes tem que ter estratégia, vai gerenciando, né? Então, tipo assim, pô, vai administrando, ó, se eu fiz rápido esse quilômetro, no outro eu tenho que diminuir. Se esse eu fiz devagar, no outro eu acelero. Ó, não posso perder minha hidratação, não posso perder minha suplementação e tal. E aí você também vai conhecendo o seu corpo, né? Que é a sensação de esforço, né? Até onde você consegue correr, né? Então, tem um exame que você faz, né? Que é um exame que ele calcula, né, seu volume de oxigênio, né, que é o ergospirométrico. Então você sabe ali, né, a sua capacidade cardiopulmonar, né, até onde você consegue correr, que não vai degradar tanto seu corpo, né. Então, enfim, tem várias coisas que você pode fazer para contribuir para você ter um desempenho melhor. E aí, claro, para quem é atleta de alto rendimento, para quem vive disso, né, é muito mais complexo, né, de investimento, muito mais desgastante. Para quem é atleta amador também gera investimento também, né, mas A alimentação antes é complicada, não? Você tem que comer bem antes, come normalmente na nada. véspera a gente faz muita ingestão de carbo, né? Muita ingestão de líquido também, né? E evita comer muita proteína, né? Fibra também, né? Não Porque sabia. na Precisando corrida, evitar vontade. sim, então tem tudo isso também, né? Então, tem gente que até não é muito legal, né? Até contraproducente, mas tem gente que toma até determinadas substâncias que evita que você faça acúmulo, né? De urina, né? Então, evita que você vai no banheiro, né? Normalmente, por exemplo, a maratona eu terminei em 3 horas e 28, eu não fui no banheiro, né? Então, tipo, não Caraca. fui porque eu não senti vontade, entendeu? Mas tem gente que às vezes toma até determinadas substâncias que inibe, né, essa vontade ou até esse acúmulo, né, de urina também. Caramba. E uma maratona de 90 quilômetros, quantas horas ficam? Você tem 12 horas para terminar essa ultramaratona, né, que chama Conrads, fica na África do Sul, né, essa corrida, né. Mas a minha ideia é fazer abaixo de 9 horas, né. Então, assim, Caraca, é um pace bem puxado, né, é mais ou Wagner? menos ali abaixo de 6 minutos, né. A minha ideia é fazer ali uns 5:40 e tal, treinando para isso, Sim. né. Caramba, mano, que negócio E a gente forte, tá vendo que mano. você tá com a camiseta do Skydiving. Skydiving. Skydive, né, Skydiving. paraquedismo, Skydiving. né. Paraquedismo. Mandar já um Vagnão, abraço pro pessoal aí da Skyflow ali, do Arte, Danilo, Ian, rapaziada toda ali. galera do Skyflow, Skyflow, os conheço bravos ali, já, a melhor meus escola de Boituva. amigos. Ô, Vagnão, e como é que você entrou pra esse mundo do paraquedismo? Conta um pouquinho aí pra Cara, eu gente. vou tentar sintetizar para não ficar muito prolixo, né? Mas vou deixar o Duarte, que é o brabo lá, né? Nosso instrutor lá, vir falar melhor aí, Vamos, né? vamos, vamos chamar o Duarte então Aí, pra. pronto. O Duarte vai falar Duarte, sobre o você está paraquedismo. convidado a sentar nessa cadeira e falar sobre o Convidado não, convocado. Então já sabe, já. Mas Bom, conta aí, vamos Vagnão, pra lá. gente. Cara, eu sempre gostei de adrenalina, de esporte radical, né? Então, assim, era uma coisa que eu já queria fazer há um bom tempo, né? E aí surgiu a oportunidade, né? Então, fiz o curso na Skyflow, né? O curso se chama FF, né? É um curso que você faz, né? São 7 níveis. E, cara, assim, o paraquedismo é muito legal, porque, assim, ele envolve estudo também, né? Então, assim, você tem uma gama muito grande de conhecimento, tem aulas teóricas, né? Então, você tem que ter esse acervo técnico, intelectual, tem a parte prática, né? Tem um desgaste físico muito grande, né? Quem mexe com voo sabe disso, né? Não é à toa que um piloto não pode ficar voando várias horas, né? Sem parar ou vários dias, então tem que ter a pausa, porque a atividade aeronavegante acaba desgastando bastante, né? Mas assim, o paraquedismo é muito legal, né? Por diversos fatores, né? Históricos, né? A questão do esporte em si, né? Mas e aí eu tive essa oportunidade, né, de unir o tempo e o dinheiro, né? Conheci o Duarte, fiz o curso, entendeu? E dentro do paraquedismo você vai ter várias modalidades que você pode participar, né? Então, é que eu falo, pessoal, assim, a sensação de você saltar de paraquedas, apesar de muita gente ter medo de altura, né? É muito interessante, né? Porque é que eu falo, pessoal, é um sentimento assim de gratidão por você estar vivendo aquela experiência, né? Estar em contato com a natureza, assim, né? De Cara, forma assim muito próxima, né? Claro que tipo assim, você vai num bosque, você tá ali com uma flor e tal, enfim.
mas assim, de você viver aquilo ali, sabe? E a vibe, a energia que a galera tem também, assim, é muito legal, assim, é uma família mesmo, assim, o paraquedismo, né? E aquela também a questão da superação, né? Superar os medos, Superação, né? é. Então, assim, tipo, porque quando você olha pro avião a 12 mil pés, que você vê a terra pequenininha, e você vai descer a 200 quilômetros por hora, você fala assim, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Mas aí você tem que confiar Bate o arrependimento. então você tem que confiar no equipamento, né? Confiar na técnica também, né? Confiar em você, né? Do que o instrutor passa de conhecimento, né? Então, isso é legal, pô. Assim, é o que eu falo. Cada vez que eu vou lá, eu renovo as energias, né? Recarregar a bateria. Ô, Vagnão, mas vamos lá. Você fez o curso FF, certo? Isso. Foi diretamente no curso ou você fez aquele salto duplo pra Não, experimentar? normalmente, né, uma coisa que até o Duarte falou, ele vai vir falar também, o salto duplo de início, ele não foi feito para comercializar, né? Era mais para ambientar a pessoa que ia fazer o curso, para ter a noção da queda livre e tal. Ah, sim. Como eu já sou, tipo, mais doido, eu já fui direto Hard. fazer o curso, né? Já mais hard. Eu não quis fazer o salto duplo, eu já sabia que era aquilo que eu queria. Você foi direto, Mas então. tem gente que às vezes não faz o duplo igual eu fiz, começa a fazer o curso, faz o primeiro salto e desiste, entendeu? Então é aquela questão também da pessoa superar os medos. Eu já queria, então assim, pô, no primeiro dia lá, adrenalina lá em cima, bora e tal. Mas quando você chega ali na hora, dá aquele frio na Na hora barriga, que abre, né? na hora que Pô, você chega na aquele porta do vento avião, na cara, aquele ar rarefeito ali, você fala assim, meu, tudo pequenininho, você vai descer a 200 km por hora, você tem que estar com consciência de tudo que você tem que fazer para comandar seu paraquedas e tal. Mas assim, é muito legal, E pô. se essa merda não abrir? Vem esse pensamento também? Tem, mas assim, tem que confiar, né? A gente salta com dois paraquedas, tanto o principal quanto o reserva, né? Então, essa parte técnica eu vou deixar o Duarte, ele é instrutor, tem mais conhecimento do que eu. Mas assim, é que eu falo, pessoal, estatisticamente falando, da quantidade de pessoas que saltam no mundo inteiro e a quantidade de acidentes que tem, você vê que o paraquedismo é um esporte de, né, muito, muito muito seguro, seguro, Não, né? Muito beleza, entendeu? seguro. mas que bate aquele Sim. preocupação você Não, pensa. bate, né? A mesma coisa o carro. Você vai sair com o carro, você tem a probabilidade de acontecer alguma coisa, Sim, entendeu? Mas eu penso assim, o paraquedismo depende muito de você, Sim. entendeu? Claro que tem uns fatores externos e tal, mas assim, é algo que tá. Eu gosto de coisas que estão ao meu controle. Que eu sei que vai depender mais de mim do que fatores externos, entendeu? sim. Então, assim, normalmente tem as falhas humanas e tal, mas assim, em geral, é um esporte muito seguro, muito tranquilo. E que assim, é você com você, entendeu? E fora assim que, pô, Eu acho que é mais um destravar mesmo, né? é, A Você tá queda, desbloqueando alguma coisa em você sim. ali. a queda dura quantos segundos? Em média 40 segundos de queda livre que você tem. 40 segundos que passa em quantas horas? É rápido, né? É muito rápido, né? Você dá pra ver. Nos primeiros momentos, assim, nos primeiros 40 segundos de salto que você teve da sua vida, da sua carreira, dá pra pensar muita coisa? Cara, assim, tipo, é que eu falo, você pode, o medo ele é bom que ele te deixa em estado de alerta. Você só não pode entrar em pânico. O pânico te trava, entendeu? Então, você vai ter aquele medo na hora de você saltar e falar assim, meu, é Vai agora dar, e né? tal. Mas você também tem que confiar, né? Igual eu falei, pô, tem os procedimentos que você tem que fazer e tal, né? Então, Então, nesse caso aí, eu acho que é assim, são duas coisas, né? O medo e a coragem. sim. O medo vai dar, só que aí você fala pra coragem, vai na frente. A É. coragem, a coragem Sim. vai falar assim, não, eu vou na frente, você pode vir E atrás. é mais um quadrinho que eu falo, né? De superação. Você fala assim, caramba, pô, venci esse medo e tal, conquistei essa meta e tal. Então isso vira combustível, né? Pra te motivando. E eu acho que quando você conquista isso, destrava muitos outros medos, cara. Sim, Com com certeza é algo certeza. assim que, às vezes, por isso você deixa de fazer até outras coisas. Aí você Sim, pega algo bem radical que você fala, cara, eu consegui fazer isso daí, sim. agora eu vou fazer outras coisas que eu nunca pensei em fazer Tem antes. um vídeo no Will Smith, né? Tá veiculado pelo YouTube, que ele fala, né? Sobre a sensação de saltar de paraquedas, né? Ele faz um salto em Dubai e ele fala que antes de saltar ele ficava com medo, né? Do que ia acontecer e tal. E depois ele vê que é uma das experiências mais gratificantes da vida dele, né? Então, assim, a questão de você vencer o medo. E às vezes a gente sofre por antecipação. Nem aconteceu, a Ex- gente já tá assim, nossa, vai dar merda, não sei o que, tal, tal, tal. E aí depois você fala assim, caramba, não era aquilo, entendeu? Quantas coisas a gente pode evitar pela questão da ansiedade e pela antecipação de, né, projetar que algo vai dar errado, projetar que não vai dar certo aquele projeto, enfim. Então eu vou te contar o que aconteceu comigo. Parque aquático, né? Aqueles tobogãs gigantescos, com queda de alçapão, tudo. Se eu não me engano, 43 ou 41 metros de altura. Aí aquele lance de escadaria e tal.
Eis que eu vou pela primeira vez. Pô, cara, eu já tive medo, assim, dessas paradas de altura, coisa radical, enfim. Aí eu subo, tô subindo, aí começa já, o vento já fica diferente. Sim. Aí o coração, a questão do batimento já muda. Aí quando eu chego no topo, antes de chegar no topo, os 2 últimos lances de escadas, as pessoas voltando, que desistiram da Sim. queda ali. Eu falei, caraca, mano. Aí já começa a mexer com o seu psicológico Sim. ali, O nosso né? cérebro cria um cenário, né? O E, cérebro tipo, cria mesmo, é. e aí a gente já fica em estado de choque, né? Então, Aí Legal. quando eu cheguei lá, você entra numa cápsula. Na cápsula tem um alto-falante no teto dela que fica assim, ó. Você já não sabe se é o seu coração ou Aí eu se. falei, caramba, o coração tá emitindo uma frequência que tá saindo na caixa, que eu já imaginei Sim. isso. Eu falei, cara, eu tenho que ir agora, mano. Se for pra descer agora, tem que descer por aqui, já era. E na minha cabeça, mano, o cérebro ele cria um cenário ali que você fala assim, meu, vai ser muito louco. Quando libera o alçapão lá, libera aquele chão, puf, aí desci. Quando eu chego lá embaixo, caraca, foi só isso? sim. Vou de novo. É. Cara, já era. Venceu o medo, né? Destravou. Desbloqueou. Desbloqueou. Você vê que louco, né? Wagner, nós temos umas perguntas aqui que são meio nossas já, né? Que a gente Patenteada do patenteada esse podcast. podcast. Uma delas aqui, essa daqui. Quais são os seus sonhos, Wagner? Você já realizou todos os seus sonhos? Ou você ainda tem muito sonho pela frente? Ou você não vivenciou metade dos seus sonhos? Você não vivenciou nada dos seus sonhos? Conta pra gente o que é os seus sonhos, Wagner. Cara, eu tenho bastante sonhos ainda, né? Assim, bastante coisa já realizei, né? Então hoje eu me considero uma pessoa realizada pelas metas que eu conquistei. Mas é igual eu falei pra vocês, né? A gente sempre tem que querer mais, entendeu? E querer não é no sentido de ser invejoso, mas sim, né, ganancioso em querer mais e trabalhar em prol disso, né? Então, assim, tem outras metas, por exemplo, tem um projeto muito legal, né, de ajuda, né, que você presta, né? Então, você vai lá, dá um apoio e tal para ONGs e tal, é uma parada que eu ainda quero fazer, né? Então, assim, eu quero Legal. me adequar ao tempo, né? Pô, tenho outras metas, tipo assim, de ajudar outras pessoas. Eu sempre coloco isso por ano, né? Ajudar uma pessoa de uma forma que ela não consiga, né? E que não seja tão próximo, né? A mim, enfim, às vezes até próximo também. E outros objetivos, né? Passar em outras provas também, assim, iniciar outro esporte, começar um idioma. Então tem bastante coisa ainda que eu pretendo realizar. Pô, show. Agora uma outra pergunta aqui, ô Vagnão. Quantos nunca, né? Ou quantas vezes já tentaram te limitar? Ah, assim, na vida a gente vai ter pessoas que vão tentar limitar a gente, vão dizer que a gente não é capaz, mas eu nunca fiquei muito ligado Sim, ou sim. preso, né, ao que as pessoas falavam sobre mim, no sentido tipo assim, fulano não vai conseguir, não. E assim, não a gente ouve, né, é normal da vida, né, um não de uma menina que você queria ficar, um não de um emprego que você queria ter, mas eu acho que assim, às vezes os não são importantes, né, porque né, para quem acredita, né, tem essa frase na Bíblia, né, que Deus nunca vai fechar uma porta sem abrir a outra, né? Então eu acredito muito assim, que coisas que talvez não deram certo e lá atrás eu reclamei, hoje eu vejo assim, tipo assim, um livramento, não era para acontecer, entendeu? E os nãos Muda a também que me ótica, deram né? também, eu vejo por uma outra perspectiva. Às vezes não estava preparado, às vezes era algo que eu achei que era bom, mas não era, entendeu? Mas é importante saber conviver com isso, né? Acho que é o que faz a diferença. Exato. E às vezes essas limitações não é nem por maldade, né? Às vezes, Sim. por exemplo, se você de repente for empreender em alguma coisa, aí às vezes alguém vem assim, sutilmente e fala, pô, mas será que Depende vai de dar como a pessoa certo? fala, de quem fala também, né? Exato. Então tem tudo isso, Tudo né? energia, né? Todo um lance, tudo. Tem que analisar. É que a gente fala desses nuncas, porque às vezes os nuncas partem até das pessoas que você Sim, gosta. até da gente Sim, também. até da gente. Até da gente, Né? de O achar, eu será? nunca vou conseguir passar numa prova, né? E se sentir incapacitado, então E tem quando, muito isso. e quando esse nunca ou esse não vem de uma pessoa que você gosta, de certa forma vem pesado. Sim. É aquela coisa, né? Tipo assim, quando você faz alguma coisa errada, você espera que a pessoa vai te repreender. E se a pessoa te repreende, meio que tá tudo bem. Agora, quando a pessoa fala aquela frase assim, cara, eu não esperava isso de você. Aí isso quebra, né? Porque
ela tá te falando de uma outra forma que você não tá fazendo a coisa correta, entendeu? Então você esperaria que ela te xingasse, falasse alguma coisa. Então ela te olha, te analisa e te fala, né, sobre uma outra ótica. E te Então, traz o sentimento aí você ficava ficando um pouco magoado, de decepção, né? Toda Você essa... não quer magoar uma pessoa assim que é importante pra você, Sim. né? Ô, Vagnão, agora é uma pergunta que a gente não anotou, mas pelas conversas que ele estava falando, eu fui pegando os gatilhos aqui e vou fazer ela novamente, desde o primeiro podcast. Existe alguém que possa parar o Vagnão? Cara, eu postei uma frase hoje no Instagram, um professor falou pra mim, né, o Borjão, e a frase é a seguinte, né, um homem, né, vou até falar pro pessoal aqui essa frase, a frase é a seguinte, galera, ó, um homem que não quiser parar de crescer jamais será alcançado, né, e aí serve para as mulheres no geral também, tá, para não falar que sou sexista. É essa a realidade, pô, se você não quiser parar de crescer, tipo, ninguém vai te alcançar. Não no sentido de você ser melhor do que outras pessoas, igual eu falei, da questão Sim. da comparação. É que assim, você tá disposto a pagar o preço, você quer crescer, você quer prosperar. Então, assim, se você sempre tiver essa noção que você não sabe de tudo, que você sempre precisa aprender algo novo, e não necessariamente aprender de uma pessoa que fez um doutorado, às vezes de um vizinho ali seu, entendeu? O cara às vezes vai te dar tipo um insight ali, vai te dar uma dica, né? Igual eu brinco lá com o pessoal do canal, vai te dar um bizu que vai mudar a chave, entendeu? Você vai falar assim, caramba, que insight diferente, entendeu? E às vezes a gente fica muito preso ao que a gente sabe, né, dentro da nossa bolha. Então eu falo, pessoal, abra a mente, entendeu? Isso. Então, eu costumo dizer assim que, tipo, eu de certa forma não vou ser alcançado, né, não por outras pessoas, mas para mim mesmo, né, o Wagner não vai limitar o Wagner, porque eu não quero parar de crescer, entendeu? E não é crescer só financeiramente, fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, né, ter mais network, então assim, eu sempre vou procurar crescer, né, então essa frase, né, um homem que não quiser parar de crescer jamais será alcançado. Jamais será alcançado. Então, com essa frase, você conclui, a gente assim, trocando em miúdos, se existe algum homem na Terra que pode te impedir de realizar qualquer tipo de sonho que você tenha. Cara, na Terra não, né? Assim, só Deus, né, que pode impedir a gente de fazer algo, né? Mas é que eu falo assim, o Einstein brincava, né? Deus não joga dados. Deus quer que a gente tenha uma vida, né, digna, quer que a gente prospere. Ele não quer que a gente tenha uma vida medíocre, né? Mas são escolhas, né? Tipo, as pessoas falam assim, não tem diferença entre andar num Celta ou numa Lamborghini. Lógico que tem, pô. É que a gente não tem uma Lamborghini, entendeu? Só que a gente, às vezes, fica muito de zona de conforto e às vezes a pessoa se adequa, mas tá tudo bem. Se para você, às vezes, ter um Celta tá tranquilo, você não quer correr atrás, você não quer batalhar, não quer prosperar para você ter uma Lamborghini, você não pode também querer desanimar. Uma outra pessoa fala que ela não vai conseguir, ou porque você não conseguiu achar que a pessoa vai. Sim. Né? Mas assim, na Terra não tem ninguém, né? É igual o Luva de Pedreiro brincava, né? Imparável, né? Invencível. Imparável. Né? Ninguém. Nem eu mesmo consigo, quanto mais os outros. E essa foi legal, que eu até falar assim, a gente Até eu quero me parar às vezes e não consigo. né, cara? Às vezes eu falo assim, pô, Wagner, vai devagar, né? Assim, falar em terceira pessoa, né? Tem a psicóloga, né? A amiga minha Lina, ela vai falar assim, esse cara é retardado, né? Mas assim, não é legal você falar em terceira pessoa. Mas assim, galera, tipo, se nem eu às vezes consigo parar eu no sentido, tipo assim, cara, é que eu falo assim, querer prosperar, vencer, aprender, né? É algo muito importante, né? Isso é bom, né? Pra gente também envelhecer bem, né? E tal. Exato. Ter conexões legais com boas pessoas, entendeu? Poder ajudar outras pessoas e tal. Então acho que é isso, né? Tudo vai contribuindo, né? Então. E assim, pra deixar até pro pessoal essa mensagem do que eu vou falar agora, pela história, o Vagnão, que você contou aqui pra gente, de tudo que você viveu, de onde você veio, as coisas que você encarou, todas essas coisas, eu acredito numa coisa, que Deus, ele nos dá todo o direito de prosperar, mas o dever é nosso. Sim. Então, se ele nos dá o direito, amigão, pra cima, agora é contigo. Ele já a te lei deu da todo o semeadura, direito, né? o dever é seu. O plantio, ele é facultativo, né? Ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se você plantar vento, você colhe vento. Se você plantar maldade, você plantar discórdia, você vai colher discórdia. Então, assim, é que eu falo, pessoal, se a pessoa não quer crescer, eu não vou ficar criticando. Eu não vou falar assim, pô, falando que você não faz o que eu tô fazendo. Não.
Cada um escolhe o que é melhor pra si, entendeu? Só que também não cabe a pessoa querer criticar a outra, entendeu? Sim. Então, assim, o plantio, né, ele é opcional. Agora, a colheita é obrigatória, a lei é da semeadura. Se você planta, você colhe. Se você não plantar nada, e o tempo vai passar, pô. E aí você tem que pensar, né, pelo menos eu penso assim, como eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Isso em vários campos, várias esferas, né? Financeiramente falando, intelectualmente, emocionalmente. Então, aí vai de essas cada um, áreas, né? né? Então, tipo, Vagnão, É. então com isso a gente conclui que você tem uma mensagem em seu coração. Ô, Efron, mas antes da mensagem, veio uma parada aqui. A gente até pode falar do. É que o pessoal que tá vendo a gente não sabe como é que é os bastidores, né? Mas o Vagnão hoje, ele trouxe uma amiga. E essa amiga ele mencionou bastante aqui, que é a Aline. Que é a Tá Aline, atrás das psicóloga. câmeras e tal. E Gente, veio uma top. proposta, ó. Veio uma proposta. O que você acha da gente convidar a Aline pro podcast? A Aline está mais do que convidada para o podcast, para se sentar nessa cadeira também. A Aline, ela é psicóloga. Ela é psicóloga que trabalha em qual parte, Aline? Eu, psicoterapia. Ela é psicoterapeuta, Show de bola, cara. certo? Então a Aline está convidadíssima. A gente vai adequar a agenda da Aline para fazer uma entrevista com a gente e para vocês saberem tudo sobre psicoterapia. Então mandem as perguntas para a gente também, que é muito importante, né? As perguntas elas surgem de outras pessoas, elas fazem mais forte, né? sim. Quando vem essas perguntas. Então, a Aline está mais do que convidada para se sentar daqui a pouco, logo mais, na cadeira do nosso ilustre podcast. Vagnão ali e comentar um pouco sobre a sua carreira de psicoterapeuta. Exatamente. Vai ser uma honra pro Explodecast aí. Pode destravar muita gente que tá nos assistindo. Sim. Possivelmente. E uma das primeiras mulheres no podcast. É. Pioneira. Pioneira. Bom, então manda a pergunta. A pergunta. Pergunta, Vagnão. Com tudo isso que você traz, você possui uma mensagem no seu coração. Alguém te guia, alguém te inspira, uma avó que disse uma frase lá no passado que ela é latente em você até hoje. Conta pra gente a mensagem que você carrega. Porque como nosso amigo Júlio Carapinheiro diz, a boca fechada mata, A né? boca fechada mata. É por E isso. às vezes a sua... Vou deixar o Júlio concluir, porque a sinergia aqui é Sim. grande. Às vezes a sua frase continua. É que eu falo assim, né? Que a boca fechada mata. E às vezes nós nos limitamos. Ah, eu não tenho algo bom pra falar. Sim. Eu não sei falar pras câmeras. Eu não sei o que falar. E eu digo assim, o seu pior conteúdo pode salvar vidas, né? Então tem muita gente que se retrai, fala que é tímido, que não sabe gravar. Mas eu sempre digo que a mensagem, né? Ela é maior do que o próprio mensageiro, né? Exatamente. Então, algo que você carrega no seu coração, que queima, em chamas no seu coração, que você possa entregar para esse pessoal que nos assiste, que pode destravar milhões de pessoas que podem ver esse vídeo, né? O que você pode falar? Qual a Cara, mensagem que você pode entregar para eles? A mensagem que eu posso deixar pra vocês, assim, galera, é acreditar em vocês, né? Independente assim de religião, eu acredito muito em Deus. Eu acho que Ele tem um propósito pra cada um, entendeu? Mas assim, acreditar em vocês, em cada um acreditar. E acreditar que, tipo, o melhor ainda vai vir, entendeu? O melhor ainda está por vir, entendeu? E independente de um dia ruim, não definir quem são vocês, entendeu? Uma frustração, uma derrota, um não no emprego e tal, ou um relacionamento que não deu certo. Acreditar em vocês e acreditar que as coisas vão melhorar, entendeu? Eu acho que é isso que me motiva, né? Assim, você fala, pô, Vagnão, o que te motiva? É isso, assim, sabe? Acreditar que as coisas vão melhorar, vão dar certo, entendeu? E ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa melhor, acho que é o objetivo. Como você disse no começo da entrevista, se você melhorar 1% todos os dias, No final do ano, no vai ter final do ano você vai melhorar 365%. 365 dias. Exatamente. 365%. Isso aí. E assim vai. E assim vai. E antes de dizer os senhoras e senhores, cara, eu gostei muito do Vagnão.
Eu vi que as coisas que você faz, que você coloca ali pra você aprender, você gosta muito de ensinar. Sim. Cara, e se você tem alguma coisa, tipo, até pra perguntar pra gente, o que você gostaria de falar aí, você quer soltar alguma coisa aí? Não, tá tranquilo, Tá. agradeço a oportunidade aí, pô. Prazer conhecer vocês aí, o podcast de vocês bem bacana, assim, uma energia bem legal. Vejo que vocês fazem o podcast com gosto, então isso daí é importante também, né, galera? E uma coisa que, conversando com eles no bastidores, é isso, galera, é começar. Então, assim, a gente às vezes quer as condições ideais para começar algo, só comecem. Foi o que vocês fizeram, né? Começar, se Deus quiser aí, vocês vão prosperar, vai ser um dos maiores podcasts aí. Pô, show, Vagnão. Profetizando o Vagnão. Profetizando, é isso mesmo. Então, galera, Senhoras e senhores, senhores, Vagnão. Wagner, satisfação. Satisfação, mano. De Eu verdade. que agradeço, mano. Que parada. Não, foi fantástico.